irmãos, estamos nessa transmissão que conclui nossa conferência online da família. Nós agradecemos a Deus porque durante o mês de maio nós tivemos a oportunidade, mesmo impedido do ajuntamento local, mas de transmitir a palavra do Senhor e aquilo que ela tem a nos ensinar sobre a família, sobre nossos lares. Nosso desejo é que cada mensagem que foi pregada aqui, ao longo de todo o mês, em especial agora, nessa conferência online, possa servir para te abençoar, para te ajudar a buscar ao Senhor em favor da sua família. Nós temos nessa conferência conosco pregando o pastor Alex Moreira, da Quinta Igreja Batista de Friburgo. Nós louvamos a Deus pela vida do servo dele, que tem nos servido, tem se empenhado a nos servir por meio dessas mensagens transmitidas. Deus possa usar essa palavra que é da parte de Deus para nós, para nos edificar. Eu quero te convidar, como nas outras transmissões, a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor. Dessa vez no Salmo 128. Também um cântico de romagem, um cântico dos degraus. Nós vamos ler esse salmo antes de nós orarmos e podermos também adorar o Senhor com canções. O Salmo 128, assim nos diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aqui nós encontramos um salmo pedindo ao Senhor a bênção sobre nossos lares, nossas casas e sobre as próximas gerações. E eu quero te convidar a nós orarmos especialmente por nossos filhos, interceder. Na última mensagem que preguei sobre família, nesse mês, falei sobre a família de Manoá e como o servo do Senhor, aquele homem simples que é Manoá e a sua esposa, eles buscaram ao Senhor. E a oração de Manoá, para aqueles irmãos que ouviram aquela mensagem, você talvez não tenha ouvido, pode procurá-la no nosso canal do YouTube. A oração de Manoá era simples, era: Senhor, nos ensine o que fazer desse menino. Muitas pessoas me perguntam: pastor, como que eu vou criar um filho, uma filha? Como que eu vou ensinar? E naquela oportunidade eu mencionei essa oração de Manoá e eu disse: olha, como sempre foi feito, devemos ensinar nossos filhos segundo a vontade de Deus. Nossa oração deve ser essa. E eu quero te convidar a orar por isso, enquanto você está assistindo essa transmissão que nós estamos fazendo. Orar pelos seus filhos. Mas pastor, eu não tenho filhos. Se você não tem, mas ainda os terá, ainda planeja tê-los, ore por eles já. Peça ao Senhor direção para quando o Senhor lhes der filhos, você tenha sabedoria. Se você já passou dessa etapa, já agora é uma avó, um avô, peça ao Senhor sabedoria. Talvez você não tenha filhos seus, mas é responsável por outras crianças, sobrinhos. Peça ao Senhor que lhe dê sabedoria para ensinar, para instruir, segundo a vontade dEle. Vamos orar? Deus bendito, Pai amado, Senhor, nós chegamos à Tua presença, primeiro com o nosso coração cheio de gratidão. Gratidão porque o Senhor nos deixou, ó Pai, com aquilo que é mais essencial. Senhor, mesmo não podendo estarmos reunidos pessoalmente, nós podemos nos reunir em torno da Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor provê os meios e a tecnologia necessária, dando sabedoria aos homens pela Tua graça, para que possamos nos assentar, meditar na Tua palavra, estarmos mesmo que distantes fisicamente, unidos no mesmo propósito, buscando ao Senhor. Ó Pai, também te agradecemos porque, pelos méritos de Cristo, temos, ó Pai, o meio de graça que é a oração, onde nós possamos agora nos achegar diante de Ti, Senhor, para derramar o nosso coração e apresentar nossas petições. Senhor, nesse momento especial, nós pedimos em favor das crianças, dos nossos filhos. Ó Senhor, nós reconhecemos que a paternidade e a maternidade são uma bênção do Senhor. Pai, mas que grande desafio é instruir
rapazes, moças, meninos e meninas. Em especial, quando olhamos para o mundo à nossa volta, Senhor, nós nos sentimos, ó Pai, pressionados e vemos a nossa limitação e incapacidade. Pai, mas buscamos o Senhor, porque cremos que o Senhor que nos incumbiu dessa tarefa tem todo o poder para nos habilitar a ela, Senhor. Por isso, pelo Teu Espírito, nos conduz, ó Pai, a toda a verdade, de maneira que possamos ser ensinados pela Tua palavra a instruir as crianças nos Teus caminhos. Nos ensina, Senhor. Nos ensina como conduzir cada rapaz, cada moça, cada menino e menina. Pai, lhe peço em favor daqueles que ainda não têm filhos, Pai, mas que desde já devem se preparar, buscando ao Senhor, conhecendo a Tua palavra, se alimentando dela, para que, sendo oportuno, ó Pai, propício ao Senhor, lhes dar filhos, sejam pais e mães preparados que buscam o Senhor. Ó Pai, nós pedimos em favor daquelas crianças, aqueles adolescentes, jovens, que muitas vezes estão sob nossos cuidados, cuidado de irmãos nossos, ó Pai, mesmo sem serem seus filhos, sejam netos, sobrinhos, ó Pai, ou tendo qualquer outra relação de parentesco ou até nenhuma. Ó Pai, nos ajuda, nos dá direção, para que possamos influenciar com a Tua palavra de forma a moldar, a formar pela Tua palavra essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes e jovens, confiando sempre no Teu Espírito, que é o único capaz de transformar o caráter. Ó Pai, nós sabemos que essa tarefa é grande demais para nós. Pai, mas que a nossa confiança permaneça no Senhor, que nos deu esse grande privilégio. E o que nós pedimos é que possamos ver uma geração após a outra, todos eles seguindo o Senhor, como genuínos discípulos de Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido, a nossa petição principal nesse momento. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus possa nos abençoar com os louvores que vamos apresentar ao Senhor. E com a Sua palavra queremos ouvir e nós podemos meditar, para que ela não só alcance nossos ouvidos, mas penetre no nosso coração e que pelo Espírito Santo possamos praticá-la. Deus nos abençoe. A Deus demos glória com grande fervor, Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu Seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, Seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus damos glória, porquanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus.
exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus damos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Quando o som se vai, tudo se desfaz e eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabe tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui juntos. Quero agradecer aos irmãos e irmãs dessa igreja que eu não pude conhecer pessoalmente, só vi as fotos da linda fachada na internet, mas não pude conhecer
a fachada onde Jesus Cristo mora. Ele não mora nesse prédio, ele mora na vida de vocês e ela é muito mais importante. E eu não pude conhecê-los nesse momento, eu espero no Senhor haver essa oportunidade num futuro breve ou distante, não sabemos, mas sabemos com certeza que estaremos juntos na eternidade, pelo menos e pelo mais. Será maravilhoso, será maravilhoso. Mas querendo o Senhor que nos encontremos aqui também, se assim Ele nos permitir. Quero agradecer a toda a igreja a compreensão. Eu, como eu disse no primeiro vídeo, eu sou um amador, não sou um profissional da área nem da tecnologia, muito menos na área do pastorado. Eu não quero ser profissional nessa área, inclusive. Eu quero ser um crente em Jesus. Falei do que acredito. Falei do que a minha família, em minha casa, pode estar confirmando diante dos irmãos e dessa igreja que o Senhor certamente tem amado e desejado usar para glorificar o seu nome aí em Mesquita também. E eu louvo ao Senhor porque o meu ministério é fruto do meu casamento e da minha casa. Ainda não houve tempo da gente estar juntos. Quem sabe o Senhor nos permitirá, quando estivermos, estarmos em famílias reunidos. Muito bem. Eu gostaria de, antes de começar a meditação na Palavra de Deus, dizer para vocês que eu gosto de cantar. Quero aprender um dia. Tô com um violãozinho aqui que tá assim a corda Mi. Ela arrebentou esses dias, não tive tempo de trocar ainda, de comprar até, que a gente tem ido pouco à rua. E eu, mesmo assim, desejo cantar uma canção para vocês que vai preparar para a nossa pregação de hoje também. Tá bom? Um momento devocional aí pra gente pensar. É uma canção antiga, como eu disse, eu só conheço coisa velha, não conheço nada novo. Na área de música, meu pessoal, eu fico boiando quando eu vejo coisa nova. Mas é uma canção que marcou a minha vida e eu quero falar com vocês hoje, como eu disse na última mensagem, sobre um pudim de leite condensado que o Senhor tem para nós. Nós comemos comida mais sólida, tivemos momentos aí de algumas repreensões em amor, não porque eu conheça casos, nem o pastor Fábio tenha compartilhado comigo alguma coisa, mas é aquilo que a gente infelizmente tem visto em todas as realidades, que é a dificuldade em termos homens e mulheres mais velhos em nossas casas, que sejam exemplo de Jesus Cristo e a igreja para os mais novos. E eu tenho certeza que o Senhor em Mesquita, assim como aqui na Quinta de Friburgo, tem levantado pessoas por sua graça e misericórdia, e o remanescente fiel sempre ficará firme, porque aquele que fez a promessa é fiel, ele mesmo a cumprirá. Aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo, né? É o que a Bíblia nos promete. Então, não perca a fé, seja firme, faça a sua parte. Vamos pensar um pouco nisso hoje também. E a canção antiga diz assim: quando você se encontra triste, com o coração desanimado, lembra que um Deus no céu existe, que Ele está sempre ao seu lado, e pela estrada tão sofrida, Ele segura sua mão. E nos problemas desta vida, é Deus quem dá a solução. Deus está sempre com você. Deus está sempre com você. Ele jamais vai te deixar ou não. Deus está sempre com você. Quando os parentes te abandonam e o desespero toma conta, quando os amigos te abandonam e sem ninguém você se encontra,
você mais se cansa, mas recomeça a tocar. Um novo dia de esperança, um novo sol há de brilhar. Deus está sempre com você. Deus está sempre com você. Ele jamais vai te deixar, ou não. Deus está sempre com você. Deus está sempre com você. Deus está sempre com você. Ele jamais vai te deixar, ou não. Deus está sempre com você. Sim, Deus está sempre com você. Amém? Muito bem. Essa canção, quando fala na sua última frase que Deus está sempre com você, e nessa segunda parte, na sua segunda parte, no segundo estrofe, ela diz que quando amigos, parentes nos abandonam, o desespero toma conta. Ela fala de uma realidade muito presente na vida da maioria de nós, quem sabe. Nossas famílias, em alguma medida, parece-me que são disfuncionais. Tendo em vista que o pecado afetou toda a realidade, todo o indivíduo, ninguém pode arvorar para si não ter mazelas, sequelas, cicatrizes e até, quem sabe, feridas abertas do pecado na sua vida. Talvez pecados que vieram de fora e que causaram danos terríveis no coração, ou mesmo atos pessoais que vieram de dentro e causaram danos terríveis no coração de outros, da família em geral. E, infelizmente, se ainda não aconteceu alguma coisa que te assuste quanto à presença do pecado na sua própria vida como indivíduo, se Deus te ama e a verdade dele prevalece, vai acontecer. Há um nível de relacionamento com Deus na fé cristã que demanda que descubramos que nós fomos mortos em delitos e pecados. E que se recebemos vida, não recebemos então num estado de moribundos, num hospital, num CTI espiritual, mas éramos putrefatos, apodrecidos no pecado, completamente ausentes de vida. E muitas vezes nós esquecemos de onde fomos tirados, muitas vezes nos esquecemos como estão aqueles que sem Jesus até apresentam sinais de alguma bondade, e aí atribuímos à natureza humana, à índole da pessoa, né? Aquela pessoa inerentemente boa, só falta se converter. Não, falta tudo para ela. Se há alguma bondade, é resquício da imagem de Deus naquela pessoa. Todo bem que existe vem do Pai das Luzes, lá do alto que vem, não vem de outro lugar. E então tem um momento que Deus permite, como lá no Salmo 39, verso 11, quando Deus ele repreende o homem por causa das suas iniquidades, como uma traça, ele destrói o que o homem tem de precioso. E esse texto não fala de diabo, de inimigo, ele fala de Deus. Deus relembra a humanidade de sua trivialidade, de sua futilidade, de sua nulidade, de sua transitoriedade, de sua pequenez em si mesmos. E aí então, eu acredito que todos, se não quase todos, já tenham aqui, aliás, quase todos, se não todos, agora sim nessa ordem, eu acredito que
já tenho experimentado a desilusão de perceber que muitas vezes estamos sós, sozinhos, solitários na caminhada da vida. Muitas vezes parece que a família, onde deveria ser o lugar de refúgio, o lugar do Salmo 127, o lugar do Salmo 128, o lugar do Salmo 1, parece que se torna o inferno na terra. E como diz a palavra, o inimigo, Jesus Cristo falando, os inimigos do homem serão de sua própria casa. Nós descobrimos o pecado em nossa existência no casamento, que nós tanto sonhávamos que fosse uma bênção para a nossa vida, e de repente a gente descobre que o nosso cônjuge não é aquela flor que a gente achava que podia ser cheirada, ainda não é flor que se cheire. A gente vê aquele tchucu-tchucu daquele bebê fofucho que a gente tenta não morder até machucar de tão gostoso que é, crescendo e um dia te desafiando, te desrespeitando, te envergonhando publicamente, fazendo com que tudo que aparentemente você fez direito, como um castelo de cartas, desmorone e você pense assim: não tem ninguém por mim. Perdão. Friburgo estava fazendo 1 grau ontem de madrugada. É mole? O friozinho está castigando quem tem bronquite como eu aqui, renite, essas coisas. Então vocês, por favor, me perdoem outras vezes que isso acontecer. Ainda não é coronavírus, espero que não seja. Coronavírus está chegando. Muito bem. Todos nós precisamos de uma dose de alguma decepção para descobrirmos que a nossa relação com Deus, a nossa relação vertical com o Senhor, ela é absoluta. Mas nossa relação horizontal com as pessoas, inclusive com quem somos uma só carne, a relação mais próxima que há não é do DNA de um pai com filho, ou mesmo do feto, do embrião ainda, ou mesmo do zigoto antes disso, dentro da mãe. A relação mais próxima que há entre 2 seres humanos é uma só carne no matrimônio. Dela advém todas as demais. Isso é o que a Bíblia ensina e deve ser restaurado em nossos relacionamentos familiares. Mas nem mesmo essa relação é maior do que a nossa relação com o Senhor. Todos os casamentos vão acabar, seja pela morte, seja pela volta de Cristo, o que seria o ideal bíblico, ou mesmo pelas mazelas da dureza do coração humano que levam a uma separação ou um divórcio. Meus irmãos, a vida não é fácil, a vida é muito difícil. E a gente precisa, de vez em quando, de um analgésico espiritual que nos ajude no tratamento e na esperança perseverante de aguardar a glória futura se revelar nos novos céus e na nova terra. E eu quero justamente, nesse momento, pensar com vocês que nessa dureza da vida, que não deve nos levar a tomar um Dreyer, mas que dureza, a gente sabe que é uma dureza, a gente precisa encontrar afago, alento para nossa vida na palavra de Deus. Aprove ao Senhor também ser glorificado em nos alegrar com as suas palavras. João 15:11, eu já citei em outra mensagem para vocês. Jesus Cristo diz exatamente isso, que Ele queria que as suas palavras estivessem em nós, para que a alegria dele estivesse em nós e a nossa alegria fosse completa. E existe um segredo bíblico. O lugar da palavra de Deus na edificação da família traz um segredo consigo que deve tocar cada um de nós. E conquanto haja tanta pressão externa em nossa vida como indivíduos, pressões inclusive dentro de casa, que possam nos levar a entender ou até pensar que Deus não está conosco, que a promessa de Jesus lá de estar conosco todos os dias até a consumação do século, dos séculos, até o fim dos tempos, não é tão efetiva assim. E muitas vezes nossa fé esmorece, a gente afunda no mar da vida. Mas há uma esperança. Eu quero trazer isso para você hoje. Há um texto na Sagrada Escritura muito conhecido, se você puder acessar, abrir, vai ajudar para você se relembrar. É o texto de Marcos, capítulo 10. Então, eu não quero falar da palavra de Deus para vocês nessa terceira mensagem. Eu falei da palavra de Deus na primeira, falando do que ela
deve ser, o lugar que ela deve ter na edificação de nossas famílias. Mas eu falei da outra vez, eu ia falar ontem, né? Mas na outra mensagem, a segunda, esse negócio de internet, de vídeo, isso tá bugando a minha maquinazinha que só tem aqui um pente 486. Alguém se lembra disso? Daquele tempo, o meu disquete de 5.17, eu acho, aquele grandão. Mas da última mensagem que vocês ouviram que eu fiz, a segunda dessas de 3, eu perdi o raciocínio, tá vendo? Esqueci o que estava falando. Então, vamos voltar aqui pro texto. Sim, eu falava com vocês a palavra de Deus. Isso acontece muito aqui na igreja. Eu não vou editar isso porque isso faz parte da pregação do pastor Alex. São os ruídos da minha imperfeição, vocês me perdoem. Pastor Fábio nunca mais vai me convidar. O Júlio deve estar assim, misericórdia. Que vergonha, que bobagem que eu fiz indicando. Agora se vira, fala com os irmãos aí. Carol, eu também te amo, tá, Carol? Manda um beijão pro Eric aí. Plim, plim, acabou o comercial, vamos voltar aqui. Não, se concentrem, por favor, não se distraiam. Fala, pastor, o problema é você, não é a gente. Se tem criança, ele deve estar achando que eu sou maluco, né? Só um pouquinho, não tá nem remédio hoje. Brincadeira, quem tava dormindo acordou. Viu como é que funciona? Muito bem. Meus irmãos, então, na primeira mensagem, eu falei da palavra, da sua importância. Na segunda, eu já usei uma dose dela. Então, eu apliquei a palavra à realidade dos irmãos no seu viver diário, na sua vida particular. Especialmente tratando da questão dos homens mais velhos e das mulheres mais velhas da igreja. Paulo certamente ali fala de cronologia, de idade cronológica, de gente mais madura. Mas a gente poderia, sim, esperar que a maturidade não esteja tão associada absolutamente à idade. Mas a vida cristã em si, então, dá para ter gente como Timóteo e Tito, que foram, inclusive, destinatários daquela remetência de Paulo, a que eles fossem modelos para a igreja. Então há de se ter gente aí que recebeu do Senhor, sim, maturidade e envelhecimento espiritual suficiente para, inclusive, se tornar mentores de pessoas mais velhas cronologicamente. E a gente precisa que Deus avive esses homens, essas mulheres, para que haja a palavra de Deus não sendo envergonhada diante dos homens. Ok? Muito bem. E hoje eu também quero falar a palavra de Deus, esse trecho, que é o trecho de Marcos capítulo 10, que fala um texto, uma passagem muito conhecida, dos versos 17 em diante, nós temos a história do jovem rico. Eu não vou ler aqui para vocês, é uma história muito conhecida de um rapaz que chega para Jesus pedindo a informação de como herdar a vida eterna. Cristo lhe fala da lei, esse rapaz diz que segue a lei, inclusive o texto diz que ele honra o pai e a mãe, porque Cristo fala desse mandamento para ele, e ele fala, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E mais adiante, Cristo então percebe que esse rapaz não estava tão interessado assim na palavra, porque quando ele é instado a dar tudo por Cristo, ele não poderia dar tudo. Ele poderia fazer algumas coisas, mas não tudo. Então ele não poderia ter a vida eterna. Porque a vida eterna inclui dar tudo. É interessante observar isso. Então não é pela graça, não é pela fé? Sim. A graça de Deus diz que tudo em nós está falido. Enquanto você não chega a esse nível de dar tudo, o dar tudo é entender que você não pode comprá-la, que você não pode obtê-la, que é impossível aos homens comprá-la, então você se entrega. Você se joga nas garras da graça. Esse é o estado em que alguém é salvo. Quando Deus desperta o seu espírito e ele descobre que só foi salvo porque o Senhor agiu. Porque se não fosse o Senhor agir, ele não teria nada. Ele sempre é um pobre necessitado. Salmo 40, verso 17. Porém, o Senhor cuida de mim, disse Davi lá. Ok. Então esse rapaz não quer aceitar o desafio de Cristo. Ele então tem um ego maior do que pode abrir mão dele, manifeste nos seus bens, e ele então vai embora. Quando acontece dos discípulos conversarem com Jesus sobre essa situação, eles ficaram muito admirados, perguntando quem é que pode ser salvo. Cristo então diz para eles que aos homens não é possível, mas a Deus tudo é possível. Deus pode salvar pecadores. A salvação pertence ao Senhor, disse Jonas no ventre do peixe, lá no capítulo 2, verso 9 da sua profecia. Aí, chega um cara
muito maneiro na Bíblia, um cara doidão, de não devia ter tomado remédio igual eu não tomei hoje. Pedrão chegou e disse, Jesus, olha só, tudo bem que tem gente aí que tem problema em se entregar, mas nós deixamos tudo e te seguimos. Você captou a ideia? Conquanto haja quem possa discordar dessa maneira de Pedro estar se expressando, o contexto da passagem dá o sentido dela. Eu acredito piamente que é assim que Pedro está se apresentando aqui. A ideia é a seguinte, olha, Senhor, ele não deixou tudo. Para ele talvez até fosse impossível. Mas nós deixamos tudo e te seguimos. Quem nunca? Quem nunca? Quem? Fala para mim. Quem nunca? Ó, pastor, manda que eu mato no peito e boto no ângulo. Para mim é mole. Esse negócio de humilhação, para mim é mole. Ó, pode me dar lá no fim do ano a medalha da humildade na igreja que eu mereço. É o cúmulo do soberbo, né? Se achar o mais humilde de todos. A gente tem isso. É uma tentação terrível, né? Eu me lembro de um irmão uma vez numa igreja, estava pregando sobre a graça salvadora, e ao final daquele sermão, pregava sobre Efésios 2, versos 1 a 10, e eu me lembro que ao final daquele sermão, ele chegou para mim e falou assim, ô irmão Alex, eu não era pastor na época não, você quer dizer então que Deus não leva em consideração para me observar o tempo que eu tenho lutado contra o adultério? Eu sou homem fiel, minha esposa, quanta gente por aí caiu, eu estou há tantos anos com ela e nunca caí, Deus não vai levar isso em consideração? E eu olhei para o olho dele e disse, meu irmão, para a sua salvação não, pelo contrário. É temerário o irmão associar a sua fidelidade à sua mulher à causa da sua salvação. Isso afronta a cruz. Isso anula a cruz. E aquele irmão olhou para mim e disse, eu preciso de ajuda. E aí, isso era uma quarta-feira, na quinta-feira tivemos um culto no lar, na casa de um outro irmão, e aí ele esteve presente, eu prometi àqueles irmãos que eu falaria então um pouco mais daquilo. E aquele irmão pôde ser tocado pelo Evangelho mais uma vez. Ele tinha se esquecido dessa mensagem. Parece que Pedro aqui tinha se esquecido. Pedro, como sempre muito afoito, ele parece que bate no peito e fala, ó, nós deixamos tudo e te seguimos, Jesus. Aí Cristo faz uma coisa muito inesperada. Cristo fala assim, verso 29 de Marcos 10. Jesus respondeu, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Texto muito conhecido, acredito que, se não todos, quase todos aqui devem ter lido essa passagem já. Chama minha atenção e eu quero pontuar aqui algumas questões que estão acontecendo. Primeiro, devemos evitar, obviamente, a atitude de Pedro. Porque, na verdade, Salmo 50 já nos advertiria que Deus não precisa de nada, nem de ninguém. Ninguém pode bater no peito e dizer, Senhor, a gente, tudo bem, tá todo, é igual o fariseu, né? Senhor, olha, esses caras aí são complicados, eu sou diferente. O senhor sabe que igual a mim só nasce de 5 em 5 mil anos. Olha, John MacArthur escreve no livro dele que a igreja é a única instituição no mundo que, para você fazer parte dela, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem que ter um certificado de desqualificação total. Ô glória, para dizer aleluia, é para glorificar de pé. Agora é difícil, né? Agora é difícil. Esse negócio de autoestima, de autoafirmação, de autodescoberta, a igreja não cola. Em igreja, se alguém quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. Não é autoafirmação, é autonegação, o início do caminho da vida cristã. Quem quiser ganhar a sua vida, quem quiser afirmar o que é diante da vida, vai perder a vida. Mas quem se nega, quem perde a vida por amor de Cristo do Evangelho, ganha. Vivo não mais eu, estou crucificado. Desventurado o homem que sou. Ai de mim. Estão lembrados? A gente falou sobre isso um pouquinho outro dia. Precisamos pensar nisso com seriedade. Não cola essa atitude de querer bater no peito e dizer alguma coisa para Deus a respeito dos seus direitos. Meu querido irmão, casado, pai, filho, irmão mais velho, irmão mais novo, do meio, não importa.
Você que está em casa como vovô, como vovó, irmão mais experiente na fé, você tem passado dificuldades grandes na vida? Nunca duvide do amor de Deus ou perceba que Ele devia te dar uma vida diferente da que você tem levado, porque você fez por onde, você plantou para colher e você não recebeu. Você merecia algo melhor. Não. Eu e você merecíamos um inferno. O amor de Deus não foi provado em Ele mudar nosso estado de saúde e nos livrar da quarentena tirando o coronavírus do mundo. O amor de Deus não é provado porque Ele nos dá emprego, nos dá um casamento, nos dá filhos saudáveis. O amor de Deus não é questionável diante de uma enfermidade, diante do desemprego, diante da pandemia. O amor de Deus está provado na cruz, quando Ele deu Cristo por nós, mas deu prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É ali que está a grande e suficiente prova do amor de Deus. Há muitas amostras grátis que apontam para lá, mas até mesmo quando algumas bênçãos não tão óbvias se parecem mais com penas, punições, julgamentos do Senhor sobre nós, também há aqui bênçãos, talvez ocultas, açoites de um pai que ama cuidando da gente. Tudo aponta para lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Que propósito? De nos tornar iguais a Cristo, conforme o verso seguinte fala em Romanos 8, 28, e então o seguinte, 29. Em segundo lugar, quando Cristo dá a sua resposta, chame minha atenção aqui que ele repreende Pedro com algumas palavras muito interessantes e importantes para a nossa meditação. Pastor, cadê o leite condensado desse pudim? Tá parecendo só Jiló. Calma, estou preparando vocês para ele ainda. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém que tenha. Primeira coisa, na palavra de Jesus. Ninguém que tenha. Em outras palavras, não tem exceção. É para todos os que viverem o que Cristo vai dizer aqui. Não há exceção a essa regra. Eu quero provar isso para você biblicamente. Ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai, ou filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho. Esse ninguém demonstra não só que não há exceção, mas também demonstra que é uma coisa individual. Trata-se de uma atitude de cada um. Não há ninguém que tenha deixado. Cada pessoa que der tudo, então é para todos, porque não há ninguém fora disso, e é para cada um, no sentido de que esse ninguém não é formado pela igreja como instituição batista, presbiteriana, assembleana, pentecostal, tradicional, histórica, não. É cada um. Romanos 14, cada um dará conta de si. O caminho é estreito, o caminho é apertado, a porta é estreita, a porta é apertada. Me perdoe, esqueci quem é o quê. Mas só passa um por vez. Não dá para ser salvo por tabela. Isso é bom? É maravilhoso. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Você é adolescente, que quem sabe está numa casa em que os seus pais frequentam essa ou outra igreja, quem sabe, e você fica completamente irritado, contrariando os seus pais, o mandamento de Paulo em Efésios 6, que pais não devem irritar seus filhos. E provavelmente naquele contexto, Paulo esteja falando de pais exigirem de seus filhos o que eles mesmos não levam em consideração. Talvez você está irritadiço, profundamente revoltado no seu coração, por ser exigido em relação a algumas questões religiosas, em relação a algumas questões, até mesmo morais cristãs, como perdoar um irmão, pedir perdão por uma coisa que fez de errado, e você vê seu pai de mal com um irmão na igreja, com um pastor porque pregou que ele não gostava. A sua mãe sem falar com seu pai porque ele teve uma atitude que ela desaprovou e ela está magoada, e ela não chama para conversar, mas ela fica de cara feia, se nega a estar com ele, está dormindo no quarto da irmã. Isso acontece em igreja? Bom, por aqui acontece, espero que não aí. Lutamos pregando para que isso seja modificado pela graça de Deus, pela operação da fé no coração mediante a pregação pública das Escrituras. O poder da palavra de Deus transformar essa realidade. Mas acontece. Não é à toa que tanta piadinha, até mesmo sobre pastores. Lembro de uma pessoa contar uma vez que tinha um enterro, né, de um pastor,
E aí um pastor amigo foi pregar no sermão. Aí estava lá a viúva sentada um pouquinho para trás para poder o culto começar, o filho dela. E aí o pastor que foi pregar começou a fazer a lista das qualidades daquele pastor falecido. Um ótimo pregador, um grande visitador, um homem da palavra, um homem com desprendimento do seu tempo para dedicar às ovelhas. Tranquilo. Até que o pastor que pregava começou a dizer assim: um esposo romântico, atencioso com a sua mulher, um pai presente com seus filhos. Aí a viúva levantou, olhou assim: filho, dá um pulo lá, vê se é papai que está no caixão, acho que está falando de outra pessoa. Piadinha. Entendeu a piadinha, né? Para dizer que, infelizmente, todo pastor vira um herói quando morre. Mas muitas famílias estão profundamente machucadas e feridas. Não porque falta crente, mas porque tem um pastor dentro de casa. Minha esposa, irmãos, participou do retiro de esposas de pastor. E ela ficou escandalizada com o número de esposas naquele quarto. Falavam de suas mazelas vividas em suas famílias por causa de seus maridos serem pastores. Pastor Fábio, demais pastores e seminaristas dessa igreja, lembremos, humildemente, renunciando a nós mesmos diante da palavra de Deus, que na Bíblia, antes de diplomas, antes de mestrados, doutorados, pós-graduações, antes de congressos, cursos, e etc. Pastores têm que ter caráter. E caráter começa em casa. Marido de uma só mulher. Bons pais. Se alguém não cuida bem dos seus, e é pior do que o descrente. Meu querido adolescente que quem sabe está passando por isso. Você jovem solteiro, que já não aguenta mais o desejo de se casar, se por um lado positivamente porque ama sua namorada, o seu namorado em Cristo, um namoro cristão, namoro de crentes, o ideal bíblico, por outro lado negativo, uma vontade enorme de sair de casa, porque é insuportável estar lá dentro. Quer dizer para vocês uma coisa: não há ninguém que não tenha deixado tudo por Jesus, que não receba, aí ele vai continuar depois. Mas o ponto é para todos e requer uma atitude de cada um. Isso é bom, porque se você tomar sua atitude e fizer o que lhe cabe diante da graça trabalhando o seu coração, respondendo com fé à obra dessa graça, o Senhor transforma a sua vida a começar na sua própria existência, consigo mesmo, o seu coração e você, a proteção, a capacidade de amortecimento das quedas da vida. O Senhor pode te dar isso. Hoje, agora, e não é promessa de Valdemiro, não é promessa de Macedo, não é uma promessa de qualquer outro. É uma promessa de Jesus. Não há ninguém que tenha feito o quê? Talvez você tenha que pensar nisso. Pastor, mas eu estou aqui na igreja há tantos anos e eu não recebi essa graça do Senhor ainda. Mas vamos ver. Qual é o caminho das pedras? Não há ninguém que tenha deixado. Tem que ter deixado. Casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos. Interessante que Cristo dá uma lista aqui de coisas relacionadas à subsistência e aos relacionamentos mais ulteriores, mais fundamentais, mais basilares de uma pessoa. Seu sustento, campos, sua moradia, casa e seus familiares dentro de casa. O que é mais importante e o que inclusive dá o tom do mês da família na Igreja Batista Betel de Mesquita e na maior parte das igrejas de nosso Brasil,
pelo menos que eu saiba, no mês de maio, mês da família. É justamente isso que o Senhor quer que você deixe. Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: não basta dar tudo em relação aos bens que você tenha. É necessário que você dê o mais precioso da sua existência, sua casa, seu sustento, sua família. Muitos de nós não podem dizer para o Senhor que Ele está falhando na promessa. Porque se a gente olhar para a nossa vida, o nosso filho vale mais do que o nosso marido, porque Jesus vale menos do que tudo para a gente. Na Bíblia, casamento vem primeiro, filiação, paternidade vem depois. Se eu inverto isso, eu não deixei tudo por Jesus. Na Bíblia, antes de professores em escola, antes de líderes na igreja, filho honra pai e mãe. Se eu obedeço ao líder na igreja e participo de tudo que eu posso participar lá, mas em casa eu não ajudo meu pai e minha mãe nas tarefas domésticas, eu não caminho com eles no cuidado da família, eu não cuido dos meus irmãos, eu não deixei tudo por Jesus. Eu não posso reivindicar que promessas feitas não estão sendo cumpridas na minha vida. Eu estou plantando para que elas não sejam experimentadas. Eu tirei Jesus do centro do meu coração. Pastor, mas eu sou um trabalhador, que eu dou duro, eu levanto de madrugada, eu como pão de dores. Talvez seja esse o problema, você não deixou tudo por Jesus. Porque Deus dá aos seus enquanto dorme. É inútil levantar de madrugada e comer pão de dores, diz a palavra. E aí a sua família tem casa, tem carro, tem plano de saúde, tem escola de ponta, tem internet banda larga de 1 GB por segundo, tem os melhores computadores em casa, tem profissionais fazendo seus vídeos nas suas lives no seu canal de YouTube, mas não tem um beijo na esposa quando você chega, não tem um carinho nos filhos, não tem um tempo para pensar na palavra de Deus, numa devocional descontraída, na cama, todo mundo junto. Não há uma conversa aberta com o marido sobre os seus medos com o seu corpo. Você fala com as irmãs da igreja, mas tem vergonha dele. Estavam nus e não se vergonhavam. Ah, pastor, mas chegou o pecado e ficaram com vergonha. Mas chegou a Cantares de Salomão e mostrou que, apesar do pecado, tinha um casal nu se degustando. E Paulo fala que isso é belo, que deve ser cultivado. Que o corpo da mulher é do homem, o corpo do homem é da mulher. 1 Coríntios capítulo 7. Hebreus 13, 4 vai nos dizer que deve ser fruto de investimento, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ele vai falar de leito, de vida conjugal, inclusive na intimidade. Não está vivendo isso? Não está buscando isso? É claro, você está dizendo que Jesus não é tudo para você. Você não deixou tudo por Jesus. E aí a gente começa a entender a razão de tantas coisas na nossa vida estarem dando errado. Não tem a ver com Deus não estar ouvindo oração, não tem a ver com uma religião fraca, né? Eu vou para a igreja diferente, que tem mais unção do Espírito, porque Batista é muito fraco. A unção Batista é fraca. Não pega nem praga, nem promessa batista, né? Vou pegar uma profetada gospel mais forte aí, porque essa não está pegando. Não, o problema não é esse. O problema está em casa. Uma atitude individual que ainda não foi tomada, deixar tudo por Jesus. Quando eu deixo tudo, é no sentido de que eu abro mão de mim e faço igual Paulo, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Eu vivi que agora vivo na carne e vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu faço a vontade dele. Onde ele fala que eu devo ir, eu vou. Onde ele fala que eu não devo ir, eu não vou. O que ele faria no meu lugar, eu faço. O que ele não faria, eu não faço. Ah, mas isso é falsidade. Eu tenho que fazer o que eu tenho vontade. Não. O próprio Cristo fez isso. Ele disse, Pai, faça a tua vontade. Ele faz uma oração e diz, Pai, faça a tua vontade. É autonegação. É se parecer com ele. E você não deixa tudo por qualquer coisa. Porque tem até quem tenha feito isso, muitas renúncias, mas não pela causa certa. Porque ele fala assim, por causa de mim e do Evangelho, não há ninguém que tenha deixado tudo por causa de mim e do Evangelho. Tem que deixar pela coisa certa. Qual é o objetivo das suas renúncias? A
pessoa de Jesus como a revelação das boas notícias de Deus de salvação do homem. Isso deve valer mais do que seu casamento, do que sua criação de filhos. Isso significa, então, por exemplo, na prática, que você precisa crer que se Deus levar seus filhos para o céu é porque Ele é bom. E se Ele levá-los para o inferno é porque Ele é justo. Não porque Ele é mau. Ah, pastor, isso é porque você não é... Não sou pai, eu tenho 2 filhas. Uma de 12 e outra de 8 anos. Se elas forem para o céu, irão porque Deus é bom. E eu oro por isso e almejo demais isso. Batizei minha filha de 12 anos. Espero fazer o mesmo com a de 8. Mas batismo não salva ninguém. Religiosidade, aprender a minha religiosidade batista não as salvará. Eu oro todo dia para que elas sejam salvas. Espero que já sejam eleitas do Senhor. Mas se não são, se forem para o inferno, vão porque Deus é justo. E eu louvarei por sua justiça, ainda que chore pela perda delas. Eu amo Jesus e o Evangelho. E por causa de Jesus e do Evangelho, eu quero ser o melhor pai que eu posso para as minhas filhas. Que o Senhor me tire a vida se eu trair essa mentalidade. Eu seria o pior pai para as minhas filhas. Você tem noção disso, papai? Você tem noção disso, mamãe? Quem sabe você que está na sua casa aí e que tem orado pela conversão dos seus pais, se eles forem para a glória, é porque Deus é bom. Se eles forem para o inferno, é porque Deus é justo. Eles merecem. Pastor, não fala assim dos meus pais. Eu sou filho de pastor. E se meu pai não acreditar em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, e acreditar na sua religiosidade, no seu fundo de garantia por tempo de igreja, por tempo de ministério, ele vai para o inferno, porque Deus é justo. Ele afrontou e escarneceu da cruz de Cristo. Eu oro para que meus pais sejam salvos também. Eu os amo. E porque eu os amo, eu tenho essa mentalidade. Atente para o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Ah, pastor, já sei de cor. Se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura, nossas versões mais decoradas. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Correto? Sim, mas geralmente, nem sempre, mas geralmente quando aparece um verso 17 na Bíblia, costuma ter o 16 antes. Não é sempre não, mas nesse caso tem. O verso 17, 2 Coríntios, capítulo 5 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas o 16 diz assim: assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não conhecemos mais desse modo. Aí ele fala: assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Meus amados e minhas amadas, a ideia de Paulo aqui é muito clara, de que eu não posso olhar para ninguém como eu olhava antes de me converter. Isso inclui meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, meus tios, meus avós. Muitos de nós não estão experimentando a promessa de Marcos 10 porque a gente não deixou tudo por Jesus e pelo Evangelho. A gente até deixou tudo, mas não por Ele e pelo Evangelho. A gente precisa avaliar isso. Seguindo o texto, pastor, mas não era o pudim? Tá demorando? Já são 45 minutos e não chegou o pudim. Tá só pegando meu lombo e batendo. Tá ardendo. Você acha que o meu também não tá? Ué, vamos apanhar junto, poxa. Olha só. Agora chegou o pudim. Eu olho pro texto e me emociono. Vocês me perdoem que é como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Está na boca de Jesus, não está do Valdomiro, não está na minha. Está na pena de Marcos, inspirado pelo Espírito, as palavras perfeitas de Jesus. E eu me lembrei aqui de um filme na minha cabeça. E eu vi que eu vivo isso aqui pela graça de Deus. Pela graça, só pela graça. Eu vou ler para dar o contexto e o sentido melhor. Versos 29 e 30 agora.
Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente. Não é teologia da prosperidade. Jesus disse: se individualmente todos aqueles que tiverem deixado tudo por mim pelo Evangelho vão receber já no presente 100 vezes mais. Em quê? Em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Haverá perseguição porque a presença do pecado não é o céu ainda, mas é uma sinalização dele. É o antegozo dele. É uma amostra grátis. É um analgésico espiritual. Ainda não é a cura final. Não é ainda a alta final. Mas já é um tempo de refrigério maravilhoso. E no mundo vindouro, então, a consumação, a vida eterna. Meus amados, existe uma promessa aqui que eu gostaria que você tomasse posse dela. Tem muita coisa que Deus não mandou e tem gente que não toma posse em nome dele. Mas tem coisas que Deus mandou a gente tomar posse e a gente não toma. E essa aqui é uma delas. Quem deixa tudo por Jesus e pelo Evangelho, todos eles, indistintamente, recebem 100 vezes mais. Agora. Quer uma prova disso? Pastor, pera lá, tudo bem, mas eu não ganhei 100 casas depois que eu deixei tudo por Jesus. E olha que eu acredito que pela graça, eu não estou agora batendo no peito, pastor, igual o fariseu, não. Eu estou dizendo que eu sinto no meu ser que Deus mudou a minha história. Eu me sinto salvo pela graça. Eu creio na redenção de Cristo. Ok. Talvez falte agora você, igual uma criança que viveu a vida inteira, com todo respeito, viveu brincando no esgoto a céu aberto e foi levada para Disney World para se divertir. E aí ela começa a procurar um parque de esgoto a céu aberto para brincar. Tem que ter alguém que diga assim: ei, psiu, você está embalado pela vida pregressa anterior à sua chegada aqui? Agora, olha, tem coisa nova. Tem brinquedos novos. A coisa é bem melhor do que você está pensando. Eu estou na casa de pessoas que eu nunca vi através desse vídeo. Que por meio de um pastor que eu ainda nunca vi também pessoalmente, me confiou não o púlpito, mas o link. Eu tenho certeza que quando eu chegar aí pessoalmente, eu tenho mais de 100 casas para estar. Eu falo isso com tanta certeza. Eu conheci o pastor Áquila em 2007. Por meio dele conheci o Júlio e a Carol. Eu estive na casa do Áquila, do Júlio. Eles estiveram na minha. Eu estive em Muriaé, conheci irmãos de lá. Por meio daqueles irmãos eu conheci outros irmãos. Eu tenho casa em Aracaju com o pastor Márcio. Se eu passar um tempo perdido numa selva e eu tiver tempo para pregar o Evangelho para alguém e uma igreja nascer ali, é questão de pouco tempo, eu terei mais casas. A minha casa de vocês. Quantos irmãos idosos e idosas dessa igreja que eu não conheço ainda. Se me vissem agora, eu daria um beijo simpático e carinhoso na testa. E poderia chamar de pai e mãe ou de vô e vó. Sem problema nenhum. Quantas irmãs casadas, solteiras, que os seus maridos me veriam como irmão e não teriam medo do que eles têm tantas vezes, e com razão, infelizmente, medo do que podem fazer outros homens no mundo. Quantos homens veriam as minhas filhas, minha esposa como irmãs em Cristo, como filhas, e as trataria com carinho porque somos irmãos em Cristo. Preservaríamos uns aos outros. Essa é uma realidade que eu sei que vocês experimentam, pelo menos em parte, porque quem não está experimentando está desperdiçando, porque está aí, você está no parque.
Você foi colocado aí. Jesus disse, meus irmãos, não há como não aceitar essa palavra. Ela está escrita no Evangelho de Marcos. Palavras de Jesus Cristo. Não são mais inerrantes e inspiradas do que outras de outros autores bíblicos. O meu ponto é demonstrar que estão na Bíblia. Jesus falou isso e Marcos escreveu inspirado. Não é uma profetada triunfalista de uma igreja neopentecostal irresponsável, dando teologia da prosperidade para os outros. Não tem a ver com você adquirir 100 casas para você, para poder viver rico, com mais 100 carros de uma frota pessoal, não. Tem a ver com a família. Se você abre mão da família, você ganha a família em 100 vezes, ou seja, de forma completa. Lembremos que 100, 1000, 10 na Bíblia, essa gematria judaica tem lá um sentido de completude, de consumação. Tudo que você precisa já está à disposição para uma vida aqui, já no presente, cheio da alegria do Senhor. Jesus não disse, eu tenho dito as minhas palavras para vocês, para que a minha alegria um dia, no futuro, possa vir a você. Não, não, não. É agora. Por isso que o autor bíblico nos manda nos alegrar no Senhor. É pecado servir ao Senhor sem alegria. Servir ao Senhor com alegria. É por isso que Deus chega lá no Egito e diz para o faraó, por meio de Moisés, capítulo 5, verso 1 de Êxodo, que ele deveria deixar o povo ir para celebrar uma festa no deserto. Está lá, não está culto não. O original traz a ideia de festa. Porque culto é festa. Sem tirar a questão da reverência, sem tirar a questão da liturgia bíblica, o ponto é que é celebração. É em Cristo fomos feitos filhos de Deus por adoção e para sempre estamos na família de Deus. Não há quem tenha deixado tudo que não receba 100 vezes mais agora, no presente. Eu gostaria que você, depois de quase uma hora me ouvindo, lembrasse daquela canção. Deus está sempre com você. Quando parentes te abandonam, quando amigos te abandonam. Existe uma família que nunca vai te abandonar. São pecadores e que poderão cometer falhas, mas enquanto um comete a falha de te maldizer, há alguém orando para que você não só trabalhe a cura da sua mágoa, o seu perdão, mas também a língua do outro linguarudo do irmão lá. Igreja é a família de Deus para todos nós. É por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 7, que a aparência desse mundo passe, quem é casado que vivesse como se não fosse. Quem compra as coisas desse mundo, viva como se não comprasse. Quem chora como se não chorasse. Quem se alegra como se não se alegrasse. Ou seja, perdão, não faça da sua vida uma existência refém das circunstâncias do aqui e do agora. Lembre-se, o casamento vai passar, os bens vão passar. Se tem tristeza, vai passar. Se tem alegria, problemas vão chegar. Mas tudo isso vai acabar. Porque o que Deus está fazendo com a gente é para a eternidade. Por isso que atentamos para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, passageiras, terrenas. As que se não veem são eternas, celestiais. E aí pode ser que na sua família você esteja sofrendo com o seu casamento. Aí você encontra essa palavra de um pastor de Nova Friburgo te dando encorajamento. E Deus sabia que você precisava dessa palavra para continuar a caminhada. Ele usou minha amizade com um pastor para fazer amizade com um casal que tanto lutou para ter um filho, o Eric chegou agora. E nessa luta em conjunto eles migraram de uma igreja para uma outra e serviram onde estiveram, agora estão com vocês. Eles me apresentam um novo pastor, me passam o seu contato, ele faz contato comigo, a gente conversa. A pandemia chega, eu não posso estar presente, mas Deus dá para a gente esse meio. E a palavra chega até você. Você acha que isso é por acaso? Um dos irmãos do Senhor. E nesse caso eu fui usado para te ajudar a entender que você não está sozinho. A promessa de Mateus 28, verso 20, continua de pé. Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos.
E em grande medida isso se sente através da família que Ele te dá na fé. É isso que te faz ir para casa depois de um culto e se tornar porta do Evangelho na sua família. É isso que faz você chegar no seu local de trabalho e se tornar um evangelista, um missionário. É isso que faz você chegar no leito de hospital, numa enfermaria e se transformar num conselheiro enquanto está enfermo. É isso que faz quando você está com a suspeita do coronavírus e alguém te faz uma videochamada para te ajudar e sai ajudado, porque você está firmado na rocha. O apóstolo Paulo fez da cadeia seu escritório para escrever cartas. Os 3 jovens tiveram na fornalha 7 vezes aquecida uma reunião com o 4º homem. Daniel provou dos 9 céus da nova terra um pouco que foi o Éden ao ver leões não mais carnívoros na cova. No ventre do peixe, Jonas encontrou o templo do Senhor e lhe orou ali. Estevão encontrou lugar de oração e misericórdia quando morria, vendo o céu aberto, e orava por quem lhe matava. Sua face era como de um anjo. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda. Claro, está certinho o Salmo 91. Essa é a questão. É bom demais estar com Cristo. É bom demais ter a Bíblia na edificação da família. Mas isso não começa no casamento. Isso não começa na criação dos filhos. Isso começa em cada um. Quando cada um abre mão de si, abre mão de tudo, por causa de Cristo, e vive o Evangelho, as coisas começam a mudar. Pode ser que você não veja tudo o que você tem orado para que aconteça nessa vida. Conversão de muitos entes queridos. Quem sabe os pais do ladrão da cruz morreram antes dele se converter. Ele conhecia o Evangelho, conhecia quem era Jesus. As conversas dele com Jesus denotam que ele tinha um conhecimento de quem era aquele homem que morria ali. Será que eram seus pais que lhe tinham evangelizado, falado de Cristo para ele? Não sabemos. Mas se foi, apenas que conjecturando, hoje estão juntos na glória. Ah, pastor, mas Jó sofreu muito. Ele deixou tudo por Jesus, pelo Evangelho, no tempo dele, na promessa ainda, na espera do Salvador. Ele perdeu 10 filhos, pastor, isso me perdoe. Só me perdoe, pastor. Mas 10 filhos que nasceram de novo não substituíam os 10 que morreram. Nenhum pai esquece um filho que morreu porque nasceu outro. Jó continuava com perdas. Com quantos filhos Jó vive no céu hoje se os 10 que nasceram depois serviu o Senhor como os 10 primeiros? Com 20, né? Ele perdeu. Teve uma pausa na relação. Um até breve. Pastor, mas eu perdi alguém que eu temo ter se perdido no pecado. Eu também. Há 20 anos atrás, uma irmã minha foi morta no tráfico de drogas. Não sei se Deus a salvou. Se eu encontrá-la no céu, é porque Deus é bom. Se ela não estiver lá, eu louvarei ao Deus da justiça eterna. Eu amo mais a Cristo. Espero que a sua misericórdia tenha alcançado. Mas se Ele não tiver feito, Ele não terá sido injusto. Eu sou feliz no Senhor. Você entendeu isso? É para você. Eu peço perdão pela hora que eu já passei bastante. Mas o último verso termina a nossa palavra. Muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Esse é um verso recorrente nas palavras de Jesus, e nos evangelhos eles mudam de lugar algumas vezes. Nesse contexto, Cristo certamente disse isso todas as vezes que ele é citado. Ele está dizendo o seguinte: para surpresa da gente, muitos daqueles que a gente achava que estavam tão próximos vão estar por último nisso. E muitos daqueles que a gente achava estar tão longe chegarão primeiro. O filho mais novo, quando voltou para a casa do pai,
aproveitou a festa surpreendentemente primeiro do que o irmão que já estava na casa, o mais velho, cheio de si mesmo e vazio do amor do Pai. Quem é você? Vamos orar? Toca, Senhor, a vida de cada um dos irmãos e das irmãs dessa igreja. Que cada um e todos os que têm um encontro verdadeiro com Cristo provem das 100 vezes mais para esse tempo. Apesar das dificuldades, das perseguições. E permita, Senhor, que se o pecado tem turvado o olhar e tem desperdiçado as bênçãos desse novo parque da vida, já nesse tempo, se as cadeias da vida não têm se tornado lugar de fazer cartas para ajudar irmãos, como Paulo fez, mas tem sido lugar de murmuração, perdoe, renova, cura o coração e traz de volta a alegria da salvação. Obrigado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço aos irmãos pela sua paciência. Peço perdão pelo horário. Passei de 1 hora. Que Deus possa abençoar o pastor Fábio no seu ministério à frente da Igreja Batista de Betel de Mesquita, seus pares aí na liderança. Que Deus possa abençoar cada familiar representado na membresia dessa igreja. E que o Senhor possa levar para cada casa, por meio de vocês, nesse tempo de pandemia e isolamento ainda, um tempo de paz e refrigério, de transformação, por meio da sua palavra, que edifica a sua e a minha família. A do Senhor está sendo edificada, inevitavelmente vai dar certo. E já podemos provar de alguns dos sinais desse céu futuro, nessa terra presente. Aproveite. É meu e é seu, porque Jesus é bom. Tá bom? Deus os abençoe rica e abundantemente. Até a próxima. Se houver, não sei se haverá. Fica com Deus. Tchau. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Como bom perfume, meus filhos irão